aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E não é que a gente tem um Yuri ou um Girls Love nessa temporada. Hoje a gente fala sobre as primeiras impressões de Adachi Toshimamura, que é algo como Adachi e Shimamura, que é o nome das duas protagonistas do anime. Eu cansei de dizer 1 trilhão de vezes aqui que eu não sou um consumidor do gênero, eu não consumo Yuri. Tanto que quando eu fiz uma live sobre isso, eu convidei alguém que era especialista no assunto, porque eu sabia falar zero sobre isso. E daí, vamos ter um anime na temporada. Nossa, um anime que eu posso acompanhar semanalmente, devagar, de forma calma. Vamos assistir? Vamos! Aí eu assisti o primeiro episódio e eu trago pra vocês as minhas primeiras impressões. A gente tá falando de um anime com temática slice of life, colegial, romance, e é bem isso que ele vem pra gente. A gente conhece a Adachi e a Shimamura, que são duas meninas com personalidades bem diferentes em alguns aspectos. Na forma de lidar com outras pessoas elas são bem diferentes, mas elas são muito parecidas em outras. Todas duas adoram matar aula, seja por um motivo ou por outro. Elas acabaram se aproximando, se tornando boas amigas, matando aula juntas. Elas vão sempre pro segundo andar do ginásio e ficam jogando ping-pong lá praticamente a aula inteira. Isso constrói uma relação saudável e gostosa entre as duas, por mais que elas devessem estar estudando. Só que a gente vai ver então em um outro momento, quando outras duas personagens aparecem, qual é a perspectiva que as pessoas têm meio que de fora. Essas duas meninas são amigas da Shimamura e elas veem a Adachi como uma delinquente, né, despreocupada, porque elas nem lembram da menina, mesmo sendo da mesma turma, porque ela praticamente só mata aula. Ela fica o dia inteiro lá jogando ping-pong. Nesse primeiro episódio, basicamente a gente vai ver algumas passagens entre elas, as meninas indo pra casa juntas pela primeira vez, esbarrando na rua, a Adachi tendo contato com as amigas da Shimamura por uma primeira vez e como as outras meninas lidam com isso, as duas matando aula juntas em alguns diálogos super bobos, como pular do segundo andar do ginásio, ou sobre técnicas de ping-pong que aprenderam na internet. O anime todo, o episódio inteiro, ele gira em torno disso, só que esses pequenos acontecimentos vão trazendo pra gente pensamentos, né? A gente vai vendo monólogos das protagonistas, onde o que elas sentem e pensam uma sobre a outra vão ficando mais claro, vão sendo expostos pra gente. A maior surpresa e coisa mais diferente que a gente vê ao longo de todo o episódio é a existência de uma criatura minúscula não, mas uma criatura pequena que usa uma roupa de astronauta super branca com um coração. Ela aparece pra gente ao longo do episódio, né, em algumas transições, e no final do episódio a Shimamura vai conhecer ela através de uma amiga. E aí eu fiquei muito curioso, porque assim, eu não conheço nada da história, tá? Pra ser bem honesto pra vocês. Mas eu achei que esta poderia ser uma criatura que fosse gatilho pra alguma coisa entre as duas ficar mais íntima, sei lá, algum poder mirabolante que aparecesse. E ela não, cara, é até bobo, né? Essa personagem na roupa de astronauta, ela é até boba que fica aparecendo, a forma como ela fica aparecendo, sempre parecendo ter uma personalidade infantil, falando coisas sem sentido o tempo inteiro. Então é bastante curioso ver o que é essa criatura, o que essa pessoinha em roupa de astronauta tá fazendo ali, qual é o envolvimento dela com a trama. No mais, o anime se resume em as duas meninas matando aula juntas e alguns pensamentos, uma em relação à outra, que a gente vai acompanhando. Nossa, Guto, é só isso? Sim, é só isso. Pode parecer que eu não quis falar muito, mas é porque basicamente o que acontece é isso que eu falei. Em meio a isso a gente tem alguns pensamentos, às vezes até um pouco filosóficos demais, das meninas em relação aos acontecimentos e em relação uma a outra. E basicamente o anime, o episódio, ele segue esse ritmo. É um ritmo muito lento mesmo. Eu não tenho noção de se isso é um padrão do gênero Yuri, mas esse primeiro episódio ele segue um ritmo muito lento, onde a gente tem essas interações delas matando aulas e a gente acompanha os pensamentos dela uma sobre a outra, sobre a situação, e esses pensamentos, né, esses monólogos que a gente acaba acompanhando, que tornam a coisa muito lenta, mas ao mesmo tempo tornam o anime mais filosófico e dão um ar um pouco mais dramático pra coisa, porque elas parecem estar absorvendo e aprendendo algumas coisas que elas não enxergavam antes, percebendo que estão sentindo algumas coisas que elas não perceberam antes. Eu confesso que eu passei um certo trabalho em acompanhar esse ritmo do primeiro episódio,
porque é lento demais pra mim. Sério, é tudo muito lento, e quando a gente tem esses monólogos, né, essas partes mais filosóficas, essas perspectivas dramáticas das protagonistas, a coisa vai ficando mais lenta ainda. Não é que tenha sido problemático, é porque acabou sendo lento demais pra mim e eu senti que o episódio demorou um pouco a passar. Eu acho que esse é o único problema que eu tive com esse episódio. De resto, foi uma experiência bastante gostosa, foi uma experiência muito boa. O anime é produzido pelo Tezuka Productions, que é o mesmo estúdio que participou da produção de Aporo no Sakamichi. Ele participou da produção de Dororo também, junto do Mapa. Então, ele é um estúdio que tem boas referências no catálogo. E por esse primeiro episódio, o que eu digo pra vocês? A animação, ela é simples. Ela não tem cenas de animação mirabolantes, até porque ela não exige. Que não exige uma animação muito frenética, o que facilita um pouco. Mas o que a parte artística tem de muito bom é que o design das personagens vai totalmente para aquele caminho de meninas super fofas, com olhos super sonhadores, arregalados, expressões bastante inocentes. Ele tem um tom um pouco mais dramático e bastante romântico, assim. Eu não sei como explicar isso pra vocês, mas se vocês assistirem ao anime, vocês vão perceber que ele tem uma animação, quadros, né? Todos os frames do anime, eles têm um tom muito suave, tanto nas cores escolhidas, que não são muito vibrantes, como na iluminação da coisa toda. Então mantém um tom suave que combina com o ritmo lento do anime e vai deixando a coisa ainda mais dramática, mais romântica. Então isso é muito bem feito, combina muito com o anime. A trilha sonora também é super gostosa, suave. Tudo isso é usado para manter um tom mais suave, aparentemente até feminino da coisa. Então, por mais que eu não goste de me expressar dessa forma, e eu acho que é um termo muito sexista, eu acho que fica muito claro o que eu quero dizer nessa questão, né, na questão de animação. E ainda digo sobre as cenas que eu costumo considerar bastante desconfortáveis de assistir, até que é bastante saudável a coisa aqui. A gente não tem calcinhas aparecendo, né? A saia normalmente tampa tudo. A gente, em questões de peito e corpo de meninas, por exemplo, a gente tem até algumas interações que parecem problemáticas, mas elas lidam com isso de forma clara. Tipo, elas chegam a usar o termo assédio quando se referem a algo assim. A abertura é cantada pelas seiyus da Shimamura e da Adachi, é super gostosa, super divertida, gira em torno basicamente das nossas protagonistas, então a gente sabe que o anime vai ter um foco muito forte em cima delas, e acredito inclusive que as meninas que aparecem depois vão ficar só como coadjuvantes da história das meninas, diferente do que eu tô acostumado em ver BLs que costumam ter um casal secundário. Eu acho que não vai ser o caso aqui. Eu gostei bastante do primeiro episódio, eu acho que vai ser bem divertido de acompanhar, acho que vai ser uma boa experiência para eu finalmente assistir um anime Girls Love inteiro, finalmente sair da minha zona de conforto, né, porque eu nunca assisti nenhum inteiro, e eu acho que acompanhar semanalmente pode ser uma boa experiência, por mais que tenha esse ritmo lento. É um primeiro episódio divertido, com todos os momentos em que a gente acompanha os pensamentos e perspectiva das meninas, é bem legal, é bem divertido. Eu acho que vai ser uma experiência gostosa, e se você gosta de Girls Love, você deveria assistir. Se você não gosta, talvez pelo romance, ou você que gosta de um anime assim com esse ritmo mais lento, de um romance mais bobo, um slice of life com menininhas de colégio, talvez você deva dar uma chance também. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Adachi Toshimamura, se você já assistiu, quais as suas expectativas para os próximos episódios. Se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram, e não esquece o like. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!